Graça e paz, amada igreja. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, estamos no quarto dia do primeiro congresso online de famílias da Segunda Igreja Batista de Gramacho. Eu, pastor Antônio Sampaio. E eu, irmã Marinete, estamos aqui para dar boas-vindas a todos vocês. Esperamos que estejam gostando do congresso e que suas vidas sejam impactadas, sejam restauradas e edificadas com a poderosa palavra de Deus. Teremos a participação musical do grupo Resplandecer, com a música Casa de Bênção, da cantora Eixila. E trazendo a mensagem da palavra, o irmão Júlio Carvalho. Nosso tema: Famílias unidas nas adversidades. Nossa divisa encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz: sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Deus abençoe grandemente. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidas adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e em oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que a gente possa colocar o Senhor nas nossas famílias em primeiro lugar. Nesse momento que a gente está vivendo tão difícil, que Deus seja o Senhor, que nosso coração seja a morada do Senhor e que nossa família esteja na mão do Senhor. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade
te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Vai ficar tudo bem. Fica em casa por enquanto. Amém. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Eu sou Júlio Carvalho, membro da Segunda Igreja Batista em Gramacho, estudante de teologia pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro e tenho o prazer de servir a Deus nesta amada igreja como professor de escola bíblica e também líder de pequeno grupo. Neste mês de maio, do dia 25 ao dia 31, o Ministério de Famílias da nossa igreja realiza o primeiro congresso online de famílias. E para mim é um privilégio ter recebido esse convite e sinto-me muito honrado em ser um dos preletores. Mas como a palavra nos ensina a usar o tempo com sabedoria, eu peço já aos irmãos que acompanhem a leitura do tema e divisa deste congresso. A divisa está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 8, que também será o texto base da nossa mensagem. O tema diz: famílias unidas na adversidade. E a divisa, em 2 Coríntios 4, 8, fala: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Queridos, essas são as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, igreja que ele mesmo estabeleceu e permaneceu ali, durante 18 meses, aproximadamente 1 ano e meio. Essa talvez tenha sido a igreja que mais provou o apóstolo Paulo e também o provou e provou do seu amor. É uma igreja que, quando ele escreve, ele diz que faz isso com lágrimas, tamanho o sentimento que ele tinha por aquela igreja e a adversidade que ali passavam. Então Paulo, de Éfeso, após estabelecer essa igreja em Corinto, passa 3 anos aproximadamente em Éfeso e de lá escreve a primeira carta aos irmãos desta igreja. E a motivação principal dessa primeira carta é que Paulo fica sabendo de problemas que existiam dentro daquela igreja e que ameaçavam a unidade da mesma. Esses problemas a gente vai ver um pouco mais adiante no discorrer da mensagem, mas Paulo escreve a essa igreja, dá a eles uma série de recomendações e advertências, e mais tarde, ao escrever a sua segunda carta, tudo nos indica que houve uma boa aceitação das palavras do apóstolo, e aquela igreja seguiu com algum temor as recomendações e avançou em muitos daqueles problemas. Já na segunda carta, o foco do apóstolo é defender o seu ministério apostólico. Havia sim ainda um resíduo dos assuntos tratados na primeira, mas o foco principal seria a defesa do seu apostolado. Então, a primeira, os problemas da igreja, e na segunda, a sua defesa, a defesa do seu ministério. E por que a defesa do seu ministério? Aquela igreja havia acolhido em seus seios, entre os seus membros, falsos profetas e apóstolos, que vieram
ou de Éfeso ou de Jerusalém, não se tem muito definido, mas que a igreja os acolhe, eles minam, ou pelo menos tentam minar a autoridade do apóstolo, e ali, na igreja, tentar dar descrédito à mensagem que foi pregada por Paulo. Enfim, irmãos, Paulo, na sua defesa, na defesa do seu ministério, o ponto principal é Cristo Jesus. É o ministério da aliança, o ministério do Espírito Santo e da reconciliação. Então, a melhor defesa que Paulo imaginou fazer do seu ministério é falar de fato daquele a quem tem honra por tudo que o apóstolo havia feito. Então, o foco principal na sua defesa é Cristo, é a obra de reconciliação através da cruz do Calvário. Mas Paulo, ainda assim, para dar uma ênfase maior, um pouco mais à frente, no capítulo 11 dessa mesma carta, da segunda carta aos Coríntios, ele fala das suas aflições como apóstolo. E, na sua visão, essas aflições também o credenciavam como membro, ministro do corpo de Cristo e apóstolo do Senhor Jesus. Então, no capítulo 11, a partir do verso 22, ele registra na sua defesa as seguintes palavras: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais trabalhei muito mais. Fui escarnecido mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri náufrago, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Irmãos, no texto que serve como divisa do nosso congresso, o apóstolo inicia o verso 8 dizendo que sofremos pressões de todos os lados. Se não bastassem as pressões pessoais que o apóstolo viveu, se não bastassem toda a sua dor física, todo o seu cansaço, toda a energia desprendida, perseguição, privação, ele mesmo diz no verso 8 do capítulo 4 que esse sofrimento era de todas as partes, porque além do seu sofrimento pessoal, ele sofria diariamente de preocupação, de aflição com todas as igrejas. Talvez essa seja a melhor relação para a gente poder estabelecer um paralelo com esses dias de aflições que vivemos. O apóstolo Paulo, no seu sofrimento, a igreja de Corinto passava por seus sofrimentos e privações. Paulo também passava por esses mesmos sofrimentos, ainda que de forma solidária, mas não solidária de passivamente ouvir, mas solidário de realmente
abraçar as lutas, a dor e o sofrimento daquela igreja, Paulo também sofria com ele as agruras do seu ministério, as aflições. Então, irmãos, para a gente hoje imaginar que vivemos situações diferentes, não nos parecem razoável, porque as mesmas dores, as mesmas aflições vivida por Paulo, vivida pela igreja de Corinto, vivida por Paulo, é vivido pela igreja hoje, é vivido pelas famílias, é vivido por mim e também por você. Na sua primeira carta, quando ele escreve à igreja para tratar dos problemas, que ali haviam se instalados, Paulo ele vai tratar da questão da divisão. No primeiro capítulo, versos 11 e 12, ele diz: meus irmãos, fui informados por alguns da casa de Cloé de que há divisão ou divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Amados, naquela igreja havia grupos, havia alas, na verdade havia ícones que aquela igreja cultivava. E isso é vivido também hoje. O nosso nível de admiração, talvez pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos líderes religiosos, talvez por artistas, por cantores, e ultimamente até por políticos, esse nível de admiração é excedido. E, de fato, é muito próximo que esse nível de admiração possa se tornar uma idolatria. E isso é uma ofensa para Deus. Isso ofende a santidade do Senhor. E isso, num lar, promove divisão. Então, os mesmos problemas vividos por aquela igreja são vividos hoje também por nós. Ainda que o cenário seja diferente, ainda que o tempo seja diferente, o inimigo é o mesmo. O inimigo continua sendo o mesmo ao longo de todo o tempo. E, na verdade, o inimigo de nossas almas, ele quer isso, tirar o Senhor do trono do nosso coração e ali colocar qualquer outra coisa que sirva de idolatria, ofenda ao Senhor e a sua santidade. Um outro problema vivido por aquela igreja, que também é vivido por nós ainda hoje, é a questão da imoralidade e indisciplina. Paulo diz no capítulo 5 da primeira carta, nos versos 1 e 2, o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Aqui, irmãos, o texto ele é bem direto. A imoralidade aqui, ela está bem escandalosa. Paulo retrata de um homem naquela igreja que tinha relacionamentos sexuais com a sua madrasta. E a igreja de Corinto, em vez de disciplinar aquele irmão, ela se ensoberbece, sente orgulho da sua liberdade, passando-nos a impressão de que dentro daquela igreja cada um poderia responder pelos seus atos e não era necessário nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de aplicação do amor do Senhor e da sua palavra. Então, se naquela época
a conduta foi escancarada, nós, por nossa vez, temos que ter cuidado, porque hoje, nas nossas famílias, nos nossos lares, eu diria que, sorrateiramente, na privacidade do nosso telefone, a imoralidade se faz presente. A imoralidade hoje e a falta de disciplina dentro da família, ela é possível também ser vivida dentro de vou usar o termo filosofia, ainda que filosofia não seja propriamente para isso, numa filosofia vã de que de que o sexo antes do casamento é algo normal. A mesma imoralidade, o mesmo inimigo vivido naquela época por aqueles irmãos e que Paulo também sofrera com eles, é vivido hoje também através do adultério. Então, irmãos, o cenário é diferente, mas a batalha é entre os mesmos personagens. Só que há uma diferença. Vivemos sim a cada dia a nossa batalha, mas, amados, lutamos de um lado em que a guerra já está vencida. E essa guerra foi vencida pelo nosso Senhor. Um outro ponto vivido por aquela igreja, um outro problema, eram os das brigas internas. 1 Coríntios 6:1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? A censura de Paulo aqui, irmãos, ela se dá, além do grande problema de haver brigas internas, mas que isso é impossível que não haja, isso é intrínseco ao ser humano, os nossos egos, as nossas vontades, né? Eles promovem, dentro de qualquer ambiente, dentro de qualquer núcleo de relacionamento nosso, eles promovem brigas. Agora, o grande problema de um problema no lar, uma briga no lar, uma briga na igreja, uma briga na família, entre pessoas cristãs, o grande problema, irmãos, é buscarmos solução fora da família, fora da igreja, fora daqueles que têm valores e princípios diferentes de nós. Essa talvez fosse a maior censura de Paulo em relação a esse ponto. No verso seguinte ele vai dizer: ora, vocês vão julgar o mundo, vocês julgarão os ímpios. Por que nessas coisas tão simples os ímpios estão julgando vocês? Amados, ninguém despreza um conselho de uma pessoa que quer o nosso bem, ainda que ela não seja cristã. Eu, particularmente, tenho alguns momentos em minha vida e na minha família que, desde que não seja valores e princípios que a outra pessoa não comunga, não compartilha comigo, muitas vezes eu sou aconselhado sim. Há pessoas maravilhosas que valores, princípios e juízos são baseados sim nos valores cristãos. Agora, pedir uma orientação, pedir uma ajuda, pedir que alguém interfira, te aconselhe ou possa te advertir de um problema conjugal, algo que aquela pessoa não compartilha dos mesmos valores e princípios que você. Isso é um grande problema. Certamente você está semeando em terreno hostil e a melhor solução para a tua vida, teu casamento, família, educação dos filhos, a melhor solução não virá de lá. O quarto problema, dentre os que o apóstolo trata com aquela igreja e que nós reservamos para poder
tratar nesta pregação é a advertência sobre a liberdade cristã, que deve ser vivida e conduzida a partir da parte mais fraca, né? A partir daquele que ainda não tem a mesma compreensão que você tem sobre algo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 1 da primeira carta, ele diz o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Aqui vale a pena um parêntese, irmãos, para poder explicar. Corinto era uma cidade portuária, uma circulação muito grande de pessoas, um grande centro comercial. Recebia navegantes, comerciantes, mas também peregrinos de muitas partes. Era uma cidade muito idólatra, que possuía templos de muitas divindades pagãs. E parte da carne comercializada ali, né, entre eles, que ficava ali no comércio local, parte delas vinha dos sacrifícios do templo. Eram levadas oferendas, ali sacrificavam-se os animais, uma parte era retirada para sustento das pessoas envolvidas lá na liturgia, os seus adeptos, e a outra parte vendida no comércio local. Então a dúvida dos irmãos era se deveriam comer ou não aquela carne. Então Paulo vai tratar dessa questão de acordo com a consciência de cada um. Ele diz: se você souber que é do ídolo, não coma. Se você tiver que comprar, comer, compra e coma tudo sem perguntar. Porque a partir do momento que você sabe que aquela carne é sacrificada e você come, o teu irmão que é mais fraco na fé, vendo você comer, se escandaliza e peca. Então Paulo está tratando a liberdade a partir do próximo. A liberdade cristã deve ser vivida a partir do outro. Hoje as questões não são mais carne sacrificada, ou pelo menos não comumente vemos isso. Hoje as questões se dão sobre o uso de bebida alcoólica, sobre os lugares que devem ser frequentados, sobre as companhias que devemos ter, se pulamos carnaval, se vamos ao bloco. O cenário, como eu disse, é outro, irmãos, mas o inimigo, ele é o mesmo. Então, se você quer viver a sua liberdade cristã, tenha como parâmetro o amor ao próximo. Eu, como pai de família, sei que muitas coisas me são legítimas, mas sei que nem todas eu devo praticar. Ainda que meus filhos cheguem a uma consciência maior, ainda que a minha esposa tenha uma compreensão também melhor, e da mesma forma eles, que já têm o esclarecimento, já têm o conhecimento, devem viver a liberdade cristã deles, a partir do amor ao próximo. Meus irmãos, famílias unidas na adversidade. O inimigo, ele é o mesmo. As armas continuam sendo a mesma. E o Senhor, dono da guerra, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já venceu tudo na cruz do Calvário. A nossa adversidade hoje, irmãos, tem se falado da pandemia, e eu imagino que muitos dos nossos irmãos em algum momento comentarão também, porque não tem como fugir disso, né? Talvez até quando se fala família unidas na adversidade, né? Falar isso hoje, nessa semana, pensa-se que a adversidade é por conta da pandemia, por conta desse isolamento, de todas essas privações.
Mas, irmãos, isolamento social realmente ele impede o culto solene, mas ele não é capaz de impedir o nosso culto pessoal. Essa doença, esse isolamento, tem trazido prejuízo econômico. E esse prejuízo econômico, se não em todo o mundo, ele tem afetado também a igreja. Mas os problemas financeiros da igreja, eles, antes da pandemia, existiam e passavam pela avareza de cada um de nós e também, irmãos, passava pela falta de piedade cristã. A diminuição da renda, o desemprego, já começa a trazer algumas restrições na questão da alimentação, não até nós aqui, pelo menos a falta não, mas essa pandemia tem trazido sim, diminuição de renda, desemprego, mas o problema da fome sempre foi a falta de generosidade e de amor ao próximo. Nesse sentido, a segunda carta também de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versos 1 ao 5, traz uma grande lição para a gente, praticado pela igreja da Macedônia. E eu gostaria muito de ler esse texto, que enquanto Paulo estava estimulando as igrejas a ofertarem para os cristãos que estavam em Jerusalém, que passavam privações, e ele fez isso também, recomendou essa ajuda à igreja de Corinto, Paulo dá o testemunho da igreja da Macedônia e diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Era uma igreja extremamente pobre e que, além da sua pobreza, passava por tribulação, mas isso não impediu a sua generosidade. O texto continua: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Aleluia, irmãos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Irmãos, a diversidade nas famílias, a diversidade na igreja tem na sua origem o mesmo inimigo. De todos os problemas que temos visto, a pandemia pode agravar. Ninguém está tendo a pretensão irresponsável de dizer que, de fato, ela tem trazido consequências muito dolorosas. Mas, irmãos, os problemas existiam já antes, eles se agravaram, tudo por conta de nós. Essa doença pode destruir o nosso corpo, mas, irmãos, um coração arrependido, reconhecido que é um pecador e que entregou a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, ainda que o corpo seja destruído, a alma nunca será afetada, porque ela descansará no repouso do seu Senhor. E por fim, uma coisa a gente não pode negar nesta pandemia: ela pode ter isolado você do mundo, mas ela aproximou você da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos. Irmãos, o inimigo é o mesmo, mas o Senhor também.
As armas são espirituais e o dono de tudo e todos já venceu tudo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz, sou o pastor Eliseu Rocha, mais um dia do Congresso Online de Família, e eu espero que você esteja sendo edificado. Hoje nós tivemos a ministração do irmão Júlio de Carvalho, e eu quero já convidar você para amanhã. Irmão Enoque Francisco vai estar ministrando ao nosso coração, junto com a participação da irmã Eunice, que vai estar louvando ao Senhor. Não deixe de divulgar, falar, anunciar que a igreja, Segunda Igreja Batista de Gramacho, continua preocupada com as famílias. E esse congresso foi preparado com todo carinho, com toda a oração necessária para que a sua vida, a sua família seja edificada. Um abraço e que você tenha um dia e uma noite de descanso no Senhor. Até amanhã, se Deus assim o permitir.